Meus irmãos, a paz do Senhor. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Capítulo 3. Livro do Gênesis, capítulo 3. Versículo 9, apenas o versículo 9. A Bíblia, portanto, nos diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? Vou ler novamente para que os irmãos possam memorizar o texto, ora lido. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? Pergunta para o seu vizinho, pergunta para ele assim: o Senhor Deus está perguntando: aonde é que você está? Glória a Deus. Até aí basta. Quero agradecer ao pastor Emiliano Pessoa. Obrigado, pastor, pela oportunidade, viu? Que o Senhor Jesus continue proliferando a sua caminhada ministerial poderosamente. Deus abençoe os demais amigos, ministro do Evangelho. Estou junto com vocês aqui, viu? O que deve é. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu trago o abraço do meu pastor lá de Brasília. Nós somos ligados à CADIF, a CGADB, viu, pastor? Somos da missão. Deus abençoe. Eu trago um forte abraço da parte do meu pastor. Deus abençoe o presbítero Elcio, o evangelista Pedro, pastor Adriano. Deus abençoe, da Argentina. Que Deus abençoe a vida desse argentino poderosamente. Os demais ministros, cantores, que Deus abençoe a vida de vocês. A minha esposa está ali atrás. Nós já estamos juntos, irmão. Levanta a mão aí, filho. Faz assim para o povo te conhecer. Já estamos juntos, irmão, há 20, viu? Não é 20 semanas, nem 20 meses. São 20 anos juntos, viu? Glória a Deus. Lá em Brasília está um problema muito sério. O pregador trocar de esposa, igual troca de camisa, irmão. É uma por mês. O negócio está terrível. E graças a Deus nós temos permanecido de pé, congregando na mesma congregação, com obediência ao nosso pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler é um texto que fala-nos acerca de uma amizade muito grande da criatura para com seu Criador. Deus, o próprio Deus, ele faz uma pergunta para a sua criação: aonde que ela estaria? Essa pergunta não é uma pergunta comum, não é uma pergunta simples, é uma pergunta outorgada. Deus sabe como perguntar e a hora como ele vai perguntar e para quem ele vai perguntar. Deus, ele não erra na sua fórmula. Deus, ele não erra endereços. Deus, ele não erra o número do RG. O nosso Deus, ele não erra quem ele identifica. Então, ele faz essa pergunta porque a amizade era constante, dia após dia. Essa pergunta era a pergunta da saudade. Deus perguntou com muita saudade, porque todos os dias Adão estava por ali para conversar, para aprender. E Deus expectorava a Adão. E ele pergunta: aonde é que você está? Nosso Deus conhece o ser humano, da planta do pé até a raiz da cabeça dos seus cabelos. Primeiro porque quando Deus cria todas as coisas, ele une céus, terra, hidrosfera, atmosfera, rio, mares, oceano, anfíbio, mamífero, ameba, protozoário, a fauna, a flora, a fotossíntese, cada átomo, cada partícula quântica, o Senhor Deus criou para o seu verbo do para. Deus, quando vai criar o homem, ele cria não para o verbo do para o verbo do seu chamar. Deus cria o homem numa perfeição única. Deus cria o homem numa única perfeição, criando o mesmo com 206 ossos, 5 litros entre água, sangue e ferro, 3 faculdades mentais, sensitiva, emotiva e evolutiva, 640 músculos, mais de 3 trilhões de células, 1 bilhão de fibra nervosa, 216 fibras que segura osso,
no seu osso. Deus cria o homem com 13 vitaminas, 20.000 proteínas no corpo humano. Foi descoberto pela medicina. Nós temos um instrumento único dentro de nós, que Deus criou em nós, que não está à mostra, porque Satanás, ele tinha toda a instrumental entalhada em sua forma corpórea. Mas quando Deus cria o homem, Deus cria um único instrumento conhecido por esôfago. Deus colocou o esôfago no homem, que contém 13 peças ósseas, que tem 2 cordas vocálicas, que tem a capacidade de emitir 500.000 sons por segundo. Acreditando você ou não, Deus te fez perfeita, irmã. Acreditando o diabo ou não, Deus te fez perfeito, varão. Deus te criou no ápice da perfeição. Você é o melhor instrumento já fabricado pela mão de um fabricante. Diga para o teu vizinho, para no mínimo 2 pessoas, diga para ele: você é perfeito para Deus. Deus te criou perfeita. Deus te fez perfeito. Não deixe o diabo te menosprezar, apontar o dedo na tua cara. Não deixe a sociedade dizer quem você é. Não deixe o mundo, a humanidade te menosprezar. Deus manda lhe dizer aqui nessa tarde, como profeta que vim lá de Brasília, para dizer para você: Deus te levantou para te exaltar, para te abençoar, para te dar. Deus, Ele te chamou porque você é muito mais do que especial. Só quem acredita nisso, jogue a mão para o céu e dê uma rajada de glória. Deus te fez perfeito. Você não é nada daquilo que o mundo diz que você é. Você é muito melhor do que aquilo que o diabo e o mundo disse que você é. O importante é o que Deus pensa ao teu respeito. O que o Senhor Deus pensa de você. É verdade que nós estamos no meio de 2 gerações. E essas 2 gerações, elas são simultaneamente uma diferente da outra. Essas 2 gerações, elas estão deslocadas uma da outra. Porque a antiga geração era a geração da respeitabilidade. Era uma geração que respeitava pai e que respeitava mãe. Era a antiga geração. A geração, pastor Adriano, que era corrigida na ponta da vara da goiabeira. Uma geração diferente. Uma geração que tinha prazer de buscar o Senhor. Uma geração que era identificada através da antena dos joelhos. Uma geração que dava bom dia, boa tarde, boa noite, pai, benção mãe, respeitava os mais velhos. Era uma geração que era corrigida através de um instrumento que parece muito com a colher de pau que nós conhecemos por palmatória. Aquela geração era uma geração que depois de ser corrigida, mesmo assim o filho, ele chorava e depois soluçava, sentava no colo do seu pai e dizia: eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. Era uma geração curada. Uma geração que se identificava com a lei da respeitabilidade. Mas infelizmente nós estamos no meio de uma geração que esses dias eu encontrei um pregador e perguntei para ele aonde é que ele estava congregando. E ele disse: eu estou só na itinerância. E eu disse para ele: então quer dizer que itinerante não tem pastor? Itinerante não tem igreja para congregar? É uma geração que não respeita pastor. Uma geração que não respeita a autoridade da igreja. Uma geração que não se respeita. Uma geração que eu chamaria ela de geração fraca. Geração MC Miojo. Deus sente saudade da antiga geração. Uma geração que era corrigida na ponta do cinturão ou do currião, como diz a minha família na Bahia. Uma geração que aceitava a correção. Hoje, se o pai corrige o filho, a primeira coisa que ele faz é ir na delegacia denunciar o pai por maus tratos. Uma geração doente, desequilibrada. Uma geração que não respeita. Uma geração MC Miojo. Uma geração casca de ovo, fragilizada. Geração de antigamente é geração mocotó.
A geração de antigamente é a geração chambaril, com mandioca. Uma geração dura que aguenta roxo, que aguenta puxão de orelha. Eu não sei de qual tipo de geração que você faz parte, mas eu já tenho 40 anos de idade. E eu vim de uma geração onde a gente tem respeito e priva pelo crivo da correção. Aleluia. Hoje, se o pai corrige o filho, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar um colega e alugar uma kitnet para morar os dois juntos. Deus está mandando eu dizer para uma geração hoje aqui: aleluia, volte a obedecer os seus pais, volte a respeitar pastor de igreja, volte a respeitar a sua liderança. Para de dar amarrada igual bode, pelo amor de Deus. Deus está com saudade de uma geração que levantava de madrugada. Deus está com saudade de uma geração que descia para pedir perdão a Deus. Deus não está com saudade de uma geração que descia para pedir casa e carro e bolso cheio de dinheiro. Deus está com saudade de uma geração que descia às 3 horas da manhã e dizia: Deus, eu estou aqui, me perdoa pelo dia em que pequei. Deus precisa, aleluia, aleluia, Ele está ali atrás de verdadeiros adoradores que desçam de verdade. Deus está com saudades de você. Elefatekel deremassum delevai elessada subienefaya faracole deremassum dum dum decai. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui dentro. Eu sinto a presença de Deus na vida dos cantores. Eu sinto a presença de Deus na vida dos pregadores. O que faz a diferença aqui não é o seu carro zero importado. O que faz a diferença aqui não é a sua casa de 3 andares. O que faz a diferença aqui não é o seu terno da Christian Joe, da Lemelon, da Imbuí, da Cavô ou da Cia do Terno. O que faz a diferença aqui não é o teu sapato de cromo alemão. O que faz a diferença aqui não é o seu cheque que assina forte. O que faz a diferença aqui é a unção, a unção, a unção, a unção, a unção, a unção, a unção é quem faz a diferença na vida de um adorador. O cabra pode ser careca, banguelo, caolho, manco de uma perna, ressequido da mão, pobre de maré, mora num barraco de papelão. Se ele tiver unção, ele vai longe, vai longe, vai longe, vai longe. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui dentro. O Senhor Deus está com saudade de você, Aldão. Pelo amor de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Sabe o que Deus vai fazer, cantores e pregadores, igreja limitante de Cristo? Sabe o que o Senhor Deus vai fazer, gideonitas? Sabe o que o Senhor Deus vai fazer? Ele vai fazer o que ele fez com Elias. Ele ressecou o ribeiro de Querite. Deus fez secar o ribeiro de Querite. Sabe por que Deus seca o ribeiro? Deus seca o ribeiro para voltar a sede dentro de você. Deus vai secar o teu ribeiro, é isso mesmo. O tempo de Sky vai acabar. O tempo de ver novela vai acabar. O tempo, aleluia, de dançar, aleluia, assistir Corujão vai acabar. Deus vai secar o teu ribeiro para você voltar a descer as madrugadas, subir monte, descer monte, voltar a ler a Bíblia, voltar a jejuar. Deus vai secar o ribeiro. Vai dar um tapa na mão do teu vizinho, diga pra ele: Deus vai secar o teu ribeiro. Deus vai secar o teu ribeiro. Vai, sacode ele, sacode, vai. Fala pra ele: Deus vai secar o teu ribeiro para a sede de Deus voltar pra você. Só quem crê, 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 só quem crê. Deus. Dê glória,
dê glória, irmãos, dê glória, dê glória. Só da igreja com a paz do Senhor.